Ok. Nós estamos iniciando aqui o nosso aulão. Essa reunião acontece com alunos que fazem só essas aulas e treinam durante a semana sozinhos, também com integrantes das aulas, né, pela extensão da mentoria individual, a maioria que tem 10, 20, 30, 50 sessões. Eu acho que o Disselmo é o campeão. O Disselmo tem 2, que tem 70 aulas. Tá? Então, isso aí é tudo medo de não conseguir ler rápido, né, pessoal? De repente você pensar, não, 20 tá bom, né? O seu Gilson não fica muito atrás, não. Ele tem um bocado também, tem, seu Gilson? Não tem ainda não. Tem mais, acho que mais 10. Ah, tá. 11 ou Mas 12. o Disselmo tem 70, e tem um outro que eu falei com ele aqui hoje, que o Leandro Medeiros, ele nem está aqui agora, ele também tem 70 aulas. Então, esses provavelmente vão até se tornar professores, né? Alguns aqui já fizeram 3 semanas, outros 5 semanas, mas hoje o tema é polêmico, né? É voz mental, né? Eu queria saber se o Rubens, né, está participando com a gente, ele estava sem câmera, por isso a gente tinha removido. Tem que, como regra, ter os PDFs, um caderninho de anotação, são 5, né? Você pode fazer tudo pelo celular ou usar um segundo dispositivo, você pode escrever no chat, você pode levantar a mão para falar, é bem democrático, tá? Então, a gente vai tentar esclarecer, tirar dúvidas, trocar ideia. E quando a gente fala em voz mental, né, quem sabe o mínimo de leitura dinâmica já se assusta, não é verdade? O que é a voz mental? Já Fala a nasce, palavra. sim. Pois não, Felipe. Pronuncia a palavra mentalmente enquanto está lendo, né? Sem Isso. olhar instantaneamente, né? É um exercício onde eu repito palavras durante a leitura, né? Eu estou lendo aqui e eu tenho uma segunda voz que acompanha o texto como um locutor dentro da nossa mente. Só que existe, Márcio, eu já vou abrir espaço para você aqui, existe uma pior do que essa, que é a vocalização propriamente dita. Então, tem gente que resmunga, né? Então, nós tivemos aí 2 alunos, né? Não vou citar os nomes hoje, que no exercício a gente via que ele balbuciava. Alguns incomodam tanto, principalmente em dias de prova, que é necessário pedir que ele diminua, né? Que ele não faça a, a, a sonorização da sua voz aí com o texto ou a prova que ele está fazendo, né? Alguém aqui se identifica? Deixa eu abrir primeiro aqui, né? Para a primeira pergunta, tinha levantado a mão. Cadê aqui? Quem pode falar? Teve uma solicitação para fazer pergunta, talvez foi só por acaso. Tá, então vamos continuando. Então, alguém se identifica como portador de vocalização, que é um degrau acima, né? Mais primitivo ainda? Você se identifica? Tá certo, o Rubens está conseguindo entrar aqui, não estava aparecendo a imagem dele. Tá, quem se identifica aí como portador? O Cristiano disse que é porque ele é lento mesmo, por natureza. Sandro se identificou lá como portador da vocalização, não é da voz mental, não? Voz mental, professor. A voz mental. Tá, Eu não, também. estou falando da vocalização mesmo, ler resmungando, acha que tem que ler em voz alta. Não, Alguém identifica aí? isso, não. Ah, que bom, que a gente queima uma etapa, né? Mas a vocalização é grosseira. Como eu disse aqui hoje, 2 pessoas manifestaram, tá? Balbuciar, resmungar. Algumas pessoas até se trancam no quarto, se trancam para poder ficar falando o texto em voz alta, tá? Então, aqui não é o caso de ninguém, né?
estamos em 15 pessoas agora. Olha que bacana, né? Então, por que que a gente tem voz mental? Era para eu estar explicando, então vamos fazer de trás para frente, né? Por que que tem voz mental? Eu pergunto e vejo se o grupo mesmo soluciona as questões. Quem palpita? De onde surgiu essa tal voz mental, né, na leitura? De hábito, né, professor? A Hábito, pessoa foi da forma que a gente aprendeu a ler, não? forma que a gente aprendeu a ler, o que mais? Ficar pensando nas palavras que vai falar. Tá. Você sabia que fez um tremendo esforço para conseguir repetir na mente as palavras que você vê durante a leitura? E que isso não é natural, é mais antinatural do que você imagina? Então, quem tem criança, né, filhos aí com 2, 3 anos que já falam, ou começaram a falar até 4, 5 anos, você vai perceber que eles, né, identificam palavras. É claro, aquelas que estão mais relacionadas ao entretenimento e à alimentação. Então, Coca-Cola, shopping, alguma marca de loja de brinquedo, né? Na minha época, quando criança, era Estrela. Deu para pesar na idade aí, pessoal? Tem gente aqui que nunca teve brinquedo Estrela, né? Mas Só vi lá no João shopping. Otávio do Rio, eu sei que ele já teve brinquedos da Estrela, né, João Otávio? Estrela. Mas tem gente, talvez o Marco Vinícius nunca tenha tido um brinquedo Estrela, né? Década de 80, acho que... Mas existem muitos, né? Minha filha identifica vários de longe, em qualquer lugar, de longe ela identifica a palavra de determinada marca de brinquedo. Hoje são muitas e muitas fábricas de brinquedo. Então, girafas, shopping, McDonald's, Coca-Cola, enfim, algumas guloseimas, né? Rapidamente eles olham e conseguem ler, mesmo que fora de uma embalagem, apenas quando aparece na televisão. Inclusive, o Glenn Doman fala isso no livro dele, que as crianças aprendem a ler antes, né, de enfiarem gramática sobre elas. Antes de ensinar letra, vogal, consoante e sílaba. E quando é que a gente aprende, treina a voz mental? Quando aprende a ler, né? Segunda, quando aprende a ler, na alfabetização, pessoal. Então, ao invés de você aprender palavras, como no japonês, aprender ideogramas, Sílaba. você começa a aprender a, e, o, u, né? Aí vai formando as sílabazinhas. B com abá, B com ebé, B com ibi, me com a, M com amá, me, mi, momu, lá, li, lolu. E aí vem a famosa cartilha. Acho que a maioria aqui, talvez nem tenha exceção, teve uma cartilha. Então, até a Xuxa ajudava, né? A de amor, eu sei porque minhas irmãs usavam, tá? Sem discriminar, sem assumir que gostavam. A gente não gosta de assumir que gostava da Xuxa, né? Mas a de amor, B de baixinho, C de coração, não sei tudo, mas eu sei a maioria. Então, isso era usado na cartilha. Num determinado momento, né, essa leitura era feita em grupo. Então, você ficou treinando olhar o texto e falar em voz alta. Treinou isso exaustivamente. Talvez seus pais tomaram de você. Tá? Vamos aí, menino. Leia em voz alta, eu quero ver se você já aprendeu a ler mesmo. Não era assim? Meio que um desafio. Você se identificou bem, né, Santo, com essa coisa. Era uma prova dos 9, né? Do pai pegar Minha mãe é professora. para ver se aprendeu a ler mesmo, né? Só aprendeu a ler se conseguisse ler em voz alta para o pai, né? E quando aprendia precocemente, tinha que falar isso na roda dos tios, dos primos. Ó, fulano já lê. Ah, então prova, né? Então, era sempre a leitura oral. Num determinado momento, na terceira série, na quarta série, a professora começou a dizer assim: vocês vão ler o texto de forma... Quem se lembra? Baixo, né? Silenciosa. Baixo, né? Silenciosa.
Quem se Isso, lembra disso, desse comando dado? Eu lembro. Otávio eu via Cristão muito. PNL lembra. Você agora fará uma leitura silenciosa. O que ela estava querendo dizer com isso aí? Camila também, você tem filhos, Camila? Você ainda pressiona os filhos para poder ler em voz alta, para você ver se a pontuação está boa? Não, elas já sabem ler já, aí eu já passei, mas a gente replicou, né? Eu repliquei o que Sim. aprendi, né? Agora eu estou desconstruindo com elas. Então, você fez um esforço de anos, viu, Osmar? Para ter a voz mental. Não nasceu com você. Difícil, viu, professor? Tá? Você treinou, e hoje, como a Camila disse, temos que desconstruir isso. Tá? E muita gente, às vezes, até desiste da leitura dinâmica, mas passou de 400 palavras com 50%, já é leitura dinâmica. Então, mesmo com voz mental, é possível. Quando você passa de 400, você tem só metade de voz mental. Tá? Eu vou explicar isso mais tecnicamente. Pessoal, então é importante você entender a origem para a gente depois escolher e fazer um resgate desse passado, tá? Então, nós temos uma voz que é falada, temos uma reprodução mental, isso se deu na silabação e na formação das palavras, na alfabetização. Tá? E você vem usando esse método, né? Existe um pensamento, João Otávio, na PNL, que diz assim: um paradigma, uma vez criado, é paradigma para sempre, ou seja, ele entra em inércia. O que é inércia? Existe uma força inicial sobre um determinado corpo, após feito a força, se não houver nenhum tipo de lei de gravidade ou de lei contrária, ele continua indefinidamente seguindo com a mesma velocidade média. Isso é física, todo mundo estudou isso, não é novidade para ninguém, certo? Então, se você tem um padrão de comportamento e nunca questionou esse padrão, ele vai continuar para sempre. E aí, de repente, a gente chega na leitura dinâmica quebrando esse padrão, dizendo que esse paradigma é um paradoxo, ou seja, é uma crença que nos está fazendo mal, que não serve mais, tá? Sandro, seu microfone está aberto e está ressonando aqui. Tá, tudo bem. Então, nós definimos vocalização e subvocalização, tudo bem? Até aí, algum comentário, alguma pergunta? Tá, então vamos para as ferramentas que desconstroem, né, e eliminam a subvocalização. Qual seria a primeira ferramenta para diminuir a voz mental? Contar quando estiver lendo? Contar quando estiver lendo, vamos falar sobre isso. Qual mais? Cantar também. Caneta na boca é para eliminar a vocalização, né? Cantar, Já da caneta. contar, usar uma Cantar. caneta Cantar para é legal também. travar a língua, travando a língua, você nos acaba dentes. inibindo as cordas vocais. Mas a primeira ferramenta é tão simples que talvez você nem tenha percebido. A melhor maneira de matar a vozinha, é uma piada boba da leitura dinâmica, né? Não é a vozinha, né? A mãe da nossa mãe ou a mãe do nosso pai. Então, você não precisa matar a vozinha, né? Tem nem graça isso, ainda mais vindo por mim, que conto piada muito mal, né? Mas a primeira ferramenta é ganhar velocidade. Isso. Ô, técnica boba essa, hein? É a mais fácil de todas. Então, só o fato de você passar a ler 300, 400, 700 palavras por minuto mata a vozinha. Por que, seu Agnildo, que mata a vozinha? Porque o cérebro passa a processar de outra forma. É o que é o que eu venho sentindo. Quer dizer, eu vejo que ainda tem um pouco disso na voz mental, mas quando eu olho para aquela linha de texto,
isso está diminuindo aos poucos, vai sendo reduzido. Acho que ela vai perdendo a força, a força, vamos dizer assim. Exato. Sandro, Professor, é mais ou menos como você está dirigindo um carro a 120, 140. A concentração é maior, você não perde o foco com o som ligado, algo do tipo. Eu percebo aqui nos meus estudos, quando eu estou estudando, que eu aplico a técnica da leitura dinâmica, da hora que a vozinha começa a sumir, você se concentra mais. exato. Então, naturalmente, com o exercício do metrônomo, com o toque nas linhas, naturalmente, você vai melhorando a percepção, né, a leitura integral, ou seja, não silábica, depois lendo ideias, né, lá no duplas palavras, você passa a ler 2 palavras de cada vez, depois no bloco sequência, você passa a ver a ideia toda da linha, ou seja, quando eu amplio a percepção, o ganho de velocidade com o metrônomo, né, e começo a ler mais de uma palavra de cada vez, né, e o pesquisador francês Émile Javal colocou uma filmadora, né, no livro para filmar o olho dos leitores. Ele descobriu que quem lê sílabas salta 30, 40 vezes numa linha. Quem lê palavras salta 12, né? E quem lê com o campo ampliado salta 2 ou 3 vezes numa linha. E aí, é claro, se eu faço 2, 3 saltos, a minha velocidade aumenta em 5, 10 vezes. Raul. Então, eu percebi isso também, só que quando eu comecei a aumentar muito a velocidade, a minha compreensão diminuiu muito no texto. Boa! Então, citando novamente Woody Allen, né? É a piada mais clássica que se tem a respeito da leitura dinâmica. Ele disse, fez um curso de leitura dinâmica, li Guerra e Paz. Ao concluir a leitura, memorizei que falava sobre a guerra. Então, você pode ter certeza, era para rir, né? Você pode ter certeza que ele não tinha feito o curso com a gente. Porque a primeira coisa que o Allen teria que ter feito era algumas semanas lendo e explicando o que ele leu. Seja no exercício dedutivo, lê 10 minutos, explica 5, ou com a leitura de parágrafo. Enquanto ele não melhorasse a compreensão dele, viesse com essa lorota de que lê um livro todo e só lembra de uma palavra do livro, não é, Sandra? Era muito sem vergonha, né? Esse leitor dinâmico, né? Não fazia os exercícios, porque a primeira e a segunda semana é só treinando compreensão. Então, o que aconteceu, Raul? Você fez muito exercício fisiológico, exercício de olho, exercício de velocidade, ritmização e tal. Aí ficou desnivelado, né? Ou seja, o exercício de compreensão começou a ficar menor do que o exercício de olho, de fisiologia. Tá? Então, acontece isso, é porque há um desequilíbrio nas ferramentas treinadas e praticadas. Vocês já viram, eu brinco com outra coisa, dizendo assim, já viram aquele rapaz que fez muita ginástica para a parte superior e vira um monstro, e as pernas bem fininhas? Você que frequenta muita academia, Sandra, tem muito isso, a musculação sorvete, tem até apelido, né? Mas por quê? Porque é mais chato treinar as pernas, né? Tem que colocar mais peso, gasta mais carboidrato, energia. Então, na leitura dinâmica tem um pouco disso. Tem um curso de leitura dinâmica que treina muito a parte fisiológica, tecnicista, e esquece de treinar ferramentas do outro lado. Tá, então, ganhando velocidade, regra de número 1. Só que ganhar velocidade, Raul, significa andar de mãos dadas com a compreensão do que é lido. Às vezes, nós fazemos exercícios aumentando o metrônomo e não percebemos, porque o exercício é hipnótico. O Otávio, mais uma vez, é bom nisso aí. O Otávio tem vários cursos de hipnose. Quem tiver interesse, pessoal, em programação neurolinguística, hipnose, ele é um especialista, tá? Eu não sei se ele está com treinamento aberto, se ele está dando mentoria.
conheço o João Otávio há muito tempo e ele é um expert nessa área aí, tá? Essas perguntas podem direcionar até para ele. Ele tem mais vivência do que eu nessa área, né, João Otávio? Opa, você já também estudou bastante. Eu fiz, ao todo, em 5 anos, foram mais de 12 cursos. Presencial foram 8, online foram 4, né? Eu fiz as mentorias da Omni, sou formado pela Omni, sou formado pela Master Up aqui de São Paulo, que é curso focado em hipnose online, para tratar as pessoas de forma online, e alguns outros cursos que acabei fazendo, hipnose não verbal com o Giancarlo Russo, da Itália, e outras partes de PNL também, na escola de Campinas, na BPNL, a parte de practitioner, e outros cursos dentro da PNL também, com Flávio Bock e outras pessoas aí que eu acabei conhecendo no meio do caminho. Então, a gente... Nós já fizemos até uma live junto, né, Otávio? Você acaba, como que eu posso dizer, eu, assim, vi que abriu o mundo, né, quando você entende como o comportamento humano funciona, aquele pilar célebre, né, que é o mapa não é território, né, cada um tem uma interpretação da realidade, então cada um coloca de forma que ela enxerga aquela realidade devido às crenças que ela já traz desde que ela nasceu, né? Então, Eu você acaba disponibilizei no por se grupo desenvolvendo cada vez mais. dezenas de livros. E se alguém quiser Sim. fazer uma mentoria, pode procurar o Otávio, né, lá dentro do grupo mesmo. Tá? Ele está à disposição, acredito eu, tá? Alguns, acho que foi aqui há Pessoal, 1 ano e então, pouco atrás, a gente fez uma aula, né? fizemos uma aula junto, foi muito A gente fez proveitoso até uma mesmo. Nós demonstração no teremos final de outras, relaxamento, né? A hora que se você é quiser, a fantástico, gente com combina. certeza, teremos outros, sem dúvida, tá? Pessoal, então, ganhar velocidade. Quem quiser anotar um resuminho, quem era bom de fazer isso era o Igor, né? O Igor, ele fez tanto resumo que virou um livro. Depois, quando tivermos um pouquinho mais de folga aqui, vamos transformar aquele material dele num livro, que a gente poderia chamar, por exemplo, de 100 lições de leitura dinâmica, tá? Inclusive, ele disponibiliza esse material. Oi, Sandro. Pode falar. Ah, não, ok. Pessoal, então, essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é mostrar para o inconsciente que há um gasto de energia desnecessário. Mas antes de falar sobre essa ferramenta, eu gostaria de dizer que para ganhar velocidade, você entra em confronto com a velocidade da voz. Como a leitura dinâmica é fotográfica, é como se nós disséssemos assim: a gente vai sair da velocidade do som, que é a voz, para ir para a velocidade da luz, tá? É mais ou menos essa distância mesmo, a velocidade dos olhos, né, dezenas de vezes. Eu leio hoje 50 vezes mais rápido em relação ao que eu li antes. Então, imagine aí, ó, se você falar bem rápido, Valdez. É isso? Valdez. Né? Tá. Se você pegar um gravador, seu celular tem um aplicativo, começar a gravar lendo um texto bem rápido, não vai chegar a 200 palavras. Você sabia disso? E que a nossa aula, se nós estivéssemos medindo aqui, ela não chega a 100 palavras por minuto. Ela é bem pausada, né, para todo mundo estar entendendo. E na leitura dinâmica se lê fácil 1000 palavras por minuto. Então, vamos supor que eu tenho uma voz mental de 80 palavras por minuto. Quando eu chegar em 400 palavras por minuto, só 25% é voz mental, entendeu, Vitor? Só 25% é voz mental. Então, quando eu chegar em 1000, só 10% é voz mental. Entendeu, Edivaldo, como é que eu mato a voz mental? Nem que eu queira. Nem que eu queira, Edivaldo. Não tem como eu usar a voz mental, não tem jeito. Tá? Por quê? Porque ela tem um limite. Simples assim. Então, falando aqui sobre mostrar para o cérebro, como é que eu mostro para o cérebro? Quem mata essa charada aí? Ó, já peguei a apostila, é fácil, hein? Como é que eu mostro para o cérebro que ler com a voz mental, com a subvocalização, é um desperdício de energia? Quem sabe dizer? Isso é fácil, hein?
Diminui o entendimento, Tá aqui, ó. diminui o entendimento. Também eu me sinto mais cansado quando faço isso. Acho que com os números, né? É como se fosse duas vozes falam ao mesmo tempo. Você tenta se concentrar em uma coisa, ou você se concentra em uma coisa, ou vem a outra coisa dentro de você. Não é igual aquela imagem que eu já vi algumas pessoas falando. É como se tivesse duas vozes interiores. Um diabinho puxando, dizendo, faça isso, que é bom para você. E o outro dizendo, não faça não, que é ruim para você. Não é isso falando, mas Isso aí é a voz da consciência, né? Tem um anjinho e o capetinho, né? Isso aí funciona muito bem nos comportamentos. O Otávio entende isso aí, né? Tem a voz da sabotagem, né? Das crenças limitadoras e aquela vontade de mudar, né? Os paradigmas para poder subir para o outro level, né? Pessoal, ó, esse exercício aqui é a mãe deles, né? Ó. Então, eu acho que dos números, né? Olha só. Você tem costela 1234, né? Você tem vingança, é isso? Você consegue entender? Vinagre, né? Eu não consigo ver. Tá. Não dá para ver daí, pessoal? Dá para ver um pedaço só. A terceira palavra, vinagre. Você cortou o áudio aí, James. Desliga aí o microfone, pessoal. Aí no PDF está na página 18. James, não estamos te escutando aí, não. Pessoal, o senhor fechou seu áudio. Poxa vida, caramba, foi sem querer. Deve ter encostado aqui em algum botão na hora que eu peguei o caderno. Então, tem gente que me procura quando eu passo esse exercício aqui e pergunta assim, eu leio 1234 ou 1234? Então, esse exercício ele funciona com o metrônomo ligado. Você está aqui, né? Cada toque lendo uma linha, claro que menos, né? Eu leio no 120, mas tem gente que faz no 50, né? Tec uma linha, tec duas linhas. Então, quando é palavras, eu teria que ler 4 palavras. Mas se tem números e eu subvocalizo, eu posso querer falar a primeira palavra, 1234, uma segunda palavra, 5635 ou 5635. Na opinião de vocês, eu tenho que ler na mente 1234 ou 1234? Acho que não dá tempo para nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Quem já fez essa aula sabe, né, Raul? Raul, inclusive, hoje que nós gravamos uma aula aí, que ela é referência aí, tá, pessoal? Nós fizemos um resumão, né, Raul? Sim. Resumão. Eu já tinha visto isso num vídeo teu, na verdade. Esse tem 920 vídeos lá. Né? Quem tiver paciência de pescar lá, é só pescar. É muito vídeo, né? Pessoal, então, quando eu vou ler números, eu não leio nem a unidade, nem a dezena, nem por extenso. Esse exercício, ele me permite, né, entender que se eu for soletrar os números, balbuciar ou subvocalizar, eu não consigo acompanhar o metrônomo. Olha aí, então eu treinei para ler uma linha com o toque e simplesmente eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu fotografo os números, ou eu vou ter que diminuir a batida lá para o 20. Entenderam ou não? Então, essa é a primeira ferramenta. O seu inconsciente percebe. Você vem lá do outro exercício, do Palavras, com 70, 80 batidas por minuto, e, de repente, você se vê numa situação que ou você para de subvocalizar os números, ou vai ter que baixar o metrônomo de 80, 70 batidas para 40, 50. Quem já percebeu que, quando foi fazer palavras e números, teve que diminuir o toque? Tem vários aqui que já notaram. Tá? Bom, então isso só acontece porque você ainda estava subvocalizando. Chega a uma altura do campeonato,
Você vai repetindo, repetindo, a repetição é a mãe de todas as habilidades. Você vai repetindo, repetindo. Ah, cai a ficha. Sabe aquele insight, aquele eureka? Aí você percebe que não precisa mais. Ok? Está subvocalizando. Tá, alguns, né, conseguem descer por goela abaixo, né, esse truque, essa negociação do hábito consciente em relação a um hábito inconsciente. Quem vence, pessoal, o hábito consciente ou inconsciente? Inconsciente. Inconsciente, claro. Por exemplo, você está de regime, mas aparece na sua frente uma lasanha maravilhosa. Você continua no regime ou como é lasanha? Principalmente se não tiver ninguém olhando, você come a lasanha. Não é? Então, por exemplo, se a sua maturidade financeira, né, não está bem desenvolvida, e você encontra uma carteira com $2.000, você devolve a carteira ou fica com o dinheiro? Na frente dos outros, né? Claro que eu devolvo, não é? Então, se a pessoa não tem essa cultura, né, Sandro, muito firme, né, da honestidade, ela vai vacilar na decisão que vai tomar. Então, quando o cérebro ele tem um caminho que é subvocalizar, ele vai, de vez em quando, te puxar para o hábito velho. E o hábito novo, ele vai vacilar se executa ou não executa. Não é? Então, isso tem relação com a formação de novas trilhas neurais. É neurociência. Você aprendeu hábitos novos, exercícios diferentes, e vai levar um tempo para você se acostumar. É por isso que eu insisti tanto, né, para vocês terem 10, 20, 30 aulas. Por quê? Porque eu sei que vai levar um tempo, Raul, para o cérebro pegar no tranco, para ele se acostumar. Então, não sei se o Otávio lembra, como se forma uma competência, Otávio. Então, na formação da competência, de qualquer habilidade, são 4 passos. Então, o primeiro, provavelmente, você não sabia que não sabia. O que é isso? Leitura dinâmica? Já ouvi falar, mas não faço ideia. Tá, e aí você veio e se inscreveu. Aí, daí a pouco, você pensa assim, leitura dinâmica, eu fiz um teste, estava super mal, minha velocidade foi baixa, minha compreensão pior ainda, e tem umas coisas malucas lá, com o metrônomo, tem umas apostilas, tal. Então, agora, eu sei que não sei. No primeiro, eu nem sabia que eu não sabia. Já pensou, seu Gil, você tomar consciência na primeira aula? Tem gente que fica em depressão, tá? Tem gente que até tem leve surto, né? Porque ele se achava, assim, uma pessoa super descolada cognitivamente, e ele se enquadra numa velocidade de 120 palavras por minuto com a compreensão próxima de zero. Nós tivemos 5 abençoados num grupo de mentoria com 200 pessoas, 5 abençoados zeraram o teste. Imagine você ficar olhando 1 minuto para o papel, para depois eu lhe fazer 10 perguntas e você não acertar pelo menos uma. É de ficar meio chateado, se não. O camarada fica baqueado, não fica? Então, teve casos assim. É horrível, né? Então, pessoal, a ideia é justamente você ir treinando, repetindo a exaustão os exercícios. Então, à medida que você vai praticando, o cérebro vai se adaptando, vai se acomodando. A terceira etapa da competência é aquela consciente. Eu sei o quanto eu sei. Então, por exemplo, se eu tenho uma tábua de 2 metros por 50 centímetros no chão e peço para você atravessar essa tábua, no final, quando você chegar do outro lado, eu lhe dou R$500. Você vai, Osmar? Vou não. Você não vai, não? Vou não. Rapaz, eu vou. R$500 só para atravessar uma tabuazinha de 2 metros, não vou gastar nem 1 minuto.
Tem que analisar todas as Questão, consequências. Ó, o Osmar, nem com a tábua no chão ele vai, hein? Tem que Rapaz. analisar todas as consequências. Então, a propaganda que eu fiz, que o senhor comprou a mentoria, foi muito boa, porque a leitura dinâmica, a pessoa, para poder participar disso, tem que ser, né, uma pessoa sonhadora, tem que ser uma pessoa visionária, tem que ser uma Professor, pessoa que acredita no futuro. professor, Tem... o meu objetivo na leitura dinâmica é conseguir ler pelo menos 2 páginas por minuto. Se eu conseguir ler pelo menos 2 páginas por minuto, para mim está ótimo. Ah, então, seu Osmar, eu acho que você vai conseguir isso em 2 aulas, você vai abandonar a gente. Não, jamais. Jamais. Porque Vamos seguir em é muito frente. fácil, né? A nossa meta é ler uma página em 5 segundos. Uma página em 5 segundos, tá? Vamos buscar essa conquista. Tá bom. Então, já temos 3 alunos que fazem isso, né? 3 alunos. Tem o Sérgio, né, a Soraya e o Igor. Os 3 conseguem ler uma página em 5 segundos. Tá. A competência, só para fechar, Raul, a competência consciente é quando eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a dirigir, mas eu não ligo o rádio, eu não abro o vidro, eu não olho para o celular e nem converso com o passageiro, sabe, Osmar? Eu dirijo, mas com cuidado. Certo. Então, essa tábua, Osmar, tudo bem, ela no chão ela é perigosa. Para quem tem dificuldade de enxergar os R$ 500 do outro lado, certo? Certo. Agora, se eu lhe der 10 mil para você atravessar pela mesma tábua, só que entre 2 prédios na altura do World Trade Center. Atravessa de jeito nenhum. Agora, piorou, né? Mesmo aumentando a oferta, né, Maurício? Atravessa de jeito nenhum. Mesmo aumentando a oferta, a coisa aí complica bastante, né? Maurício, é o seguinte, R$ 500 você passa com ela no chão, tá? Mas você pode Tranquilamente. escolher entre usar a mesma tábua, atravessar, né, entre 2 prédios, ela vai estar no meizinho entre os 2, você vai só passar rapidinho, não dá nem 1 minuto. Mas a oferta é 10 mil. Quem vai? Tem coragem, Marcos Vinícius, você que é jovem? É 10 mil para passar pela mesma tábua, só que ela não está no chão, agora ela está no alto. O risco é alto. O risco é muito alto. Olha, eu não Então, iria. quer dizer, se você treinar, você pode começar a treinar, Marcos. Né? Você treina com ela no chão, depois você treina com 50 metros, depois você treina passar, né, por 100 metros, ou seja, vai ganhando destreza. Tem gente que passa de um prédio para o outro numa corda sem ter nada embaixo. Vocês já viram aquilo? Pessoas que andam, que fazem malabarismo com uma vara assim, aí ele passa entre... Lá no livro do Anthony Robbins, teve um homem que ele era especialista em atravessar pela corda. Aí ele começou a sonhar que caía. E um belo dia ele caiu e morreu. Tá? Mas foi aquela coisa dele colocar na cabeça, e se eu cair? E se eu cair? Tá? E aí vem a competência inconsciente. Eu sei tanto que eu nem sei explicar como é que eu faço. Por exemplo, lá em Salvador tem um acarajé, né, que agora ela faleceu, mas era o mais famoso da Bahia, que era o Dadinha. Se você perguntasse a ela por que o seu acarajé fica melhor do que o das outras pessoas, ela não saberia responder. Qual é a receita? É a mesma. Como é que você explica isso, Otávio? Por que a mesma receita, o acarajé dela ficava melhor do que os outros? E se eu pegar a mesma receita, ninguém come. Na PNL explica, né? Método Insight, know-how, e aquela fórmula do comportamento, né? Sinestésico interno, auditivo externo, né? Visual interno, visual externo, tudo isso montado no quadro de submodalidades. Ou seja, como é que uma pessoa executa mentalmente, né? E também externamente, comportamento e pensamento para chegar àquela perfeição. Então, se eu lhe passar os 5 livros e disser assim, olha, eu consegui chegar na minha velocidade com esses 5 livros.
Tem gente que vai chegar, tem gente que não vai chegar, certo? O James. Sim. James. Você citou Anthony Robbins, ele tem aquele treinamento que ele deu para um dos fuzileiros americanos, um grupo de snipers, e era o treinamento sem a arma. Era só uma mentalização, que eles estavam se preparando para dar o tiro de precisão, um tiro de mais de 1 quilômetro. Né? Separaram 2 grupos. O grupo que foi treinado pelo Anthony Robbins, que é o pai da PNL, e o outro não foi treinado por Anthony Robbins. Teve treinamentos contínuos, né, de tiro de longa distância. Os que foram com Anthony Robbins tiveram uma taxa de acerto assim muito mais alta. Isso. Ele fez uma proposta indecorosa, cobrando também o triplo do valor. O triplo do valor, isso que eu falo. Ele consegue o triplo de peritos ensinando a atirar sem arma na metade do tempo. E teve uma vez assim, beleza, uma... mas se você não conseguir, além de não receber, você vai preso. O sócio dele não quis, ele não topou, ele inventou um compromisso em outro estado, não foi? E ele acabou indo, fez o treinamento. Ele foi e deu certo. E não precisou dividir o dinheiro com o Grindler. Né? Então, ele teve o mérito sozinho, não precisou rachar, né, o pagamento. Pessoal, esse exercício é o mais agressivo que eu vou passar agora. Outra ferramenta para perder a voz mental. Já falaram aqui mais ou menos por cima. Você pega aqui, pode ser o palavras, pode ser o duplas palavras, tá? Você coloca aqui mais ou menos no 45, tá? Você vai ler no toque, esse aqui tem 6 palavras em cada linha, só que aí você vai começar a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Respira fundo. Simples, não é? Aí, quando vai ficando um pouquinho mais caprichado, você pode fazer contando ao contrário só, né? 10, 9, 8. Ou depois cantando, né? Atirei o pau no gato, mais o gato, ou ciranda cirandinha, ou solta o cabo na nau, se você for evangélico. Segura na mão de Deus e vai. Né? Essa é mais para velório, né? Mas serve para leitura dinâmica. Segura na mão de Deus e pega forte, não é isso? Bom, não importa qual é a música. Agora, a que eu gosto mais é assim, ó. 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6, 5, 7, 4, 8. Legal? Um vai subindo e do outro lado vem descendo. Tem gente que nem sem ler consegue fazer. Vitor, você está atento aí? Eu não consegui compreender muito bem o que você falou. Faz aí para mim, ó, Vitor. 1, 10, 2, 9, 3, 8. 1, 10, 9, 3, 8, Ih, 5, não deu bom, não. 6. Deu mal, hein? Parece minha filha de 2 anos contando de 1 a 10. Ela fala e 1, e 9, e 7, e 3. Aí nunca falo já, né? Porque ela não consegue falar 1, 2, 3 e já. Agora ela já aprendeu, né? Mas esse é o mais complicado, porque eu faço um cálculo mental, ou seja, a minha voz mental fica 100% focada nisso, e os meus olhos estão lá, ó, treinando sem ela para perturbar. Uma outra bacana também é a do elefantinho. Parece que eu estou voltando para o jardim de infância. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes já incomodam. começou com os brinquedos estrela, agora... eu comecei a botar minha estrela, mesmo. agora já voltou para o prezinho, né? O jardim. Eu lembrei do filme Ghost.
A Whoopi Goldberg, eu não aguentava mais ele cantando a música do Elefantinho. Ah, olha, foi buscar longe, hein? Buscar longe, lá no Ghost, né? Tá, pessoal, então temos aí várias ferramentas para diminuir a voz mental. Ler cantando, ler contando, colocar o lápis para não deixar a língua se mexer, né? E vamos passar mais uma. Mas antes, vamos lá para o Raul. Só desculpa, eu não entendi direito. Tu diz falar números aleatórios enquanto lê as linhas, é isso? Não, não é aleatório, não. Um sobe, o outro lado desce. 1, 10. 2, 9. Tá, entendi. 3, 8, 4, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, 1. Esse é o exercício usado em educação física, né? 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4. Isso aí é aquela galera do bombeiro, né? Que fica na rua. Eu exercício físico que nós fazemos. Ó, esse exercício, se você estiver correndo, é perigoso você tropeçar, tá? Se você for mais cérebro central, você corre. Mas se você for muito lado esquerdo, você tropeça e cai. Tá? Pessoal, então, essas são as ferramentas. E mais uma ferramenta aqui, pessoal, de subvocalização, simplesmente, está até no livro do Laí Ribeiro, né? Como passar no vestibular, seria treinar uma leitura lendo de cabeça para baixo. Se você achar muito difícil ler livros, você pode ler exercícios da apostila, ou com 6 palavras em cada linha, ou com 6 em 3 colunas, né? Só que lendo de cabeça para baixo. Por que esse exercício diminui a voz mental? Prende mais atenção, né? Aumenta a concentração. É porque o cérebro não vai entender a palavra como ela entendia no sentido convencional, um conjunto de letras que você repetia de forma oral dentro da sala de aula. Pessoal, a experiência mais incrível que eu tive com a subvocalização foi uma entrevista de uma professora de Libras, né, entrevistando alunos que nunca tiveram a experiência de ouvir surdo-mudo, mas que aprenderam a ler. E aí a pergunta que ela fez foi extremamente conveniente aqui para o nosso curso. Ela perguntou para eles como é que eles faziam para criar o som das palavras quando lia. Então, imagine, a pessoa nunca ouviu o som das palavras e nunca falou nenhuma palavra, nem babebi bobu, nem dadedi dodu. Como é que você cria o som do texto para reproduzir na mente? Eles responderam óbvio. Não tem som. Não tem, eu não crio os sons das palavras. Eu apenas imagino o que eu estou lendo como uma história acontecendo na vida real. Então, essa é a prova de que a voz mental é uma coisa fictícia na nossa imaginação, em acreditar, né, que para entender o que eu leio, eu tenho que repetir o som das palavras na minha mente. Ou seja, existem pessoas que nunca nem ouviram, nunca, né, pronunciaram nenhuma palavra e leem talvez até melhor do que nós. Então, aí, se não quebrar teu paradigma de voz mental com essa agora no finalzinho, não quebra mais, não. Tá? É possível ler sem voz mental? Claro, se surdo mundo lê. Oi, Camila. Não, eu queria comentar que eu sempre tentei aprender inglês, mas eu esbarrava nisso, né? Porque eu não conseguia formar sílaba. Aí depois que eu quebrar esse paradigma, quem sabe eu consiga aprender outra língua, né? Porque é difícil essa parte de juntar a sílaba do inglês, não dá, a gente aprende de outra forma, né? E aí eu sempre Legal. esbarrei nesse detalhe. Eu espero que fique mais fácil. Sem dúvida. Inclusive, nós temos a mentoria de memorização. Eu pensei que o pessoal ia mergulhar de cabeça, né? Nas poucas vagas que nós abrimos. Então,